Boa noite a todos! Olha como é bom ver vocês nessa noite muito especial, alguns dias antes do Natal. E hoje à noite, claro, é nossa cantata natalina. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, por favor. Vocês têm um inário aí? E antes de cantar número 126, vamos orar. E daí nós vamos todos cantar Glória 126. Mas deixe-me fazer uma palavra de oração, entregando essa noite especial ao nosso bondoso Deus. Pai Celestial, agradecemos o Senhor pela presença de todos que chegaram hoje à noite e queremos que o Senhor abençoe esse culto, essa cantata natalina e todo mundo que chegou. Abençoe as vozes dos cantores e todos que vão apresentar algo hoje à noite e opere nos nossos corações. É uma noite especial, muito trabalho, muitas pessoas se esforçando e queremos que o Senhor seja exaltado em tudo isso. Então, Pai, por favor, faça algo especial em cada coração e que nós possamos andar mais perto de Ti através das coisas que serão apresentadas hoje à noite. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar 126 no inário. Se você não tem, pode dar uma olhada ao seu lado para ver se alguém tem inário e você pode cantar. Aqui tem 3, se vocês quiserem talvez compartilhar com as pessoas que não têm. Mas vamos cantar 126, Glória. Seus hinos ecoam.
obrigado. Quando nós falamos sobre Jesus, podemos falar sobre a vida dele antes de chegar na terra, porque ele é Deus, ele é eterno. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, profetizou que Deus ia vir para a terra em forma de homem. Não parando de ser Deus, mas Deus e homem ao mesmo tempo. E quando Jesus chegou, ele cumpriu uma série de profecias. Você sabe o que é uma profecia? Algo falado de antemão. É impossível saber disso sem ajuda sobrenatural. Algumas pessoas falam que Jesus, quando ele veio a primeira vez, uns 2000 anos atrás, que ele cumpriu 456 profecias. Isto é impossível, a não ser que Jesus seja o Messias mesmo, Deus mesmo e o Filho de Deus. Amém. Ele é mesmo. Agora, Jesus veio e a Bíblia disse, Jesus, ou o Messias, a Bíblia não falava Jesus, mas falava o Messias vai vir de Belém e vai vir do Egito. Ele vai ser o Filho de Deus e o Filho do homem. Ele vai ser rei, mas ele vai ser desprezado e vir de uma família pobre. Ele vai ser algo especial, mas vindo de forma de paradoxo. Mas como é que ele vai ser tudo isso? Uma grande coisa que ficou difícil, a Bíblia profetizou que ele vai fazer parte da descendência de Davi, mas as profecias falaram que também ele ia nascer de uma virgem. A coisa fica complicada. Só quando você estuda a vida de Jesus que todas as profecias antigas começam a fazer sentido. E você vê como Jesus cumpriu todas essas profecias. Talvez você, hoje à noite, vai poder ver como Jesus deixou bem claro o paradoxo, como ele cumpriu tudo isso, que parece ter coisas em conflito que, na verdade, não estão em conflito, né? Todas as profecias fazem sentido. Nós vamos ver Jesus chegando na glória de Deus, nascendo, e as primeiras coisas que acontecerem nos primeiros anos dele, hoje à noite. E para começar, as mulheres vão cantar uma música para nós, chamada É Natal de Cristo. Natal de Cristo, venha vir.
bem no fim do Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito uns 400 anos antes do nascimento de Jesus. E no fim, falou que o profeta de fogo, Elias, ia voltar antes do grande dia do Senhor. Agora, quando Jesus nasceu, ou antes de ele nascer, essa profecia foi cumprida por meio de um homem chamado João Batista. Né? O que aconteceu? Havia um homem chamado Zacarias, homem velho. Ele era um sacerdote e ele entrava no templo, segundo a ordem dos sacerdotes, para fazer o serviço dele. Ele era casado, ele tinha uma esposa chamada Isabel e ela era estéril. Deus não dava filhos para eles. Agora eles oraram, eles queriam um filho. E havia uma certa expectativa, uma certa esperança. Todas essas profecias, e nós estamos aqui em Jerusalém esperando as profecias serem cumpridas a um Messias que vai chegar, que vai nos libertar dos romanos e outros gentios. Então, eles estavam orando e um dia, Zacarias, ele entrou no templo para ir para o altar de incenso e fazer o serviço lá. E o povo estava lá fora, orando, uma multidão. E algo surpreendente aconteceu. O anjo Gabriel apareceu para ele ao lado direito do altar de incenso. E vocês podem imaginar, né? Você está nesse lugar sozinho e de repente aparece alguém falando contigo. E é exatamente isso que aconteceu. Ele ficou com temor por causa disso. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás o seu nome João. Ele fala para ele que ele ia ter prazer nisso e alegria, e que esse João ia ser grande. É interessante. Deus falou, ele vai, através do anjo, ele ia ser grande, ele ia ser um nazarito, que quer dizer ele não ia tomar vinho ou cortar o cabelo dele, e também algo muito diferente do que todos, Deus falou, e esse João vai nascer com o Espírito Santo, que não é normal. Para você ter o Espírito Santo, você tem que receber Jesus Cristo como seu Salvador, mas Deus disse, no caso desse profeta especial, João, ele vai nascer com o Espírito Santo. Na verdade, desde o ventre, ele vai ter essa oportunidade. João, interessante, ele era grande mesmo. Jesus disse, ele era o maior de todos os profetas, e ele é um profeta que nunca fez milagre nenhum. Ele era um grande pregador, um pregador de convicção. A profecia disse, ele vai converter muitas pessoas, pais vão começar a amar os filhos e os filhos amar os pais, entre outras coisas, e ele vai preparar o caminho do Messias. Zacarias, ouvindo essas coisas, ele pergunta, como saberei isto? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E quando o anjo Gabriel ouve isso, ele percebe, Zacarias não está falando pela fé. Então eu vou ter que repreender ele. E é isso que aconteceu. Ele falou, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, eu fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, mas agora você vai ficar mudo. Mudo, você não vai poder falar. E na hora certa, João vai nascer. O povo estava esperando Zacarias e estava pensando, Zacarias, ele está demorando bastante. O que aconteceu com ele, não sabendo que o anjo apareceu para ele? Mas ele saiu e não conseguia falar porque ele saiu mudo. E o povo percebeu, algo aconteceu com ele lá dentro. Uma visão, uma manifestação, alguma coisa aconteceu. Mas ele voltou para casa. E a Bíblia nos conta que lá Isabel concebeu. E passou uns 5 meses indo ao culto, esperando o nascimento do bebê. E ela disse, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Porque naquela época, não poder ter filho era uma vergonha. E agora ela falou, eu sou velha, mas Deus me deu
esse filho que logo, logo vai nascer. No 6º mês, em outro lugar, o anjo Gabriel aparece de novo. Só que essa vez ele vai para a cidade chamada Nazaré. Nazaré não era um lugar bem legal. Inclusive as pessoas falavam, quem é de Nazaré é sujo. Não há nada de bom que sai de Nazaré. Só que lá tinha uma mulher chamada Maria. E o anjo Gabriel apareceu para ela. Agora, vamos explicar algo sobre Maria. Maria, ela era uma virgem desposada. O que isso quer dizer na cultura judaica? Quer dizer que ela já foi dada em casamento sem ser totalmente casada. Ela ainda era uma virgem. O certo é isso. Então ela estava esperando o dia do casamento para poder se juntar com o marido que era José. Agora o anjo fala para ela, salva agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. É interessante, ele não falou bendita és tu sobre as mulheres, mas entre as mulheres. Maria, ela era pecadora como todos nós, mas agraciada, ou seja, Deus deu graça para ela nesse momento. E ele disse, você vai conceber, e você vai ter um filho, e você vai dar nome para ele, que é Jesus, né? E o nome Jesus, ou Yeshua, no Velho Testamento, quer dizer Salvador. O nome dos seus filhos vai ser Jesus, Salvador. E o anjo disse, ele vai ser grande, ele vai ser o Filho do Altíssimo. Ele vai reinar para sempre. E Maria, você pode imaginar, uma moça que tinha entre 13 e 16, 17 anos de idade. Muito nova, mas era a cultura daquela época. Ela falou, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ou seja, ela estava desposada, mas não oficialmente casada, né? E o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Em outras palavras, nascendo dela, vai ser biologicamente filho do homem, mas vindo do Espírito Santo é filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. E o anjo fala para ela, e também sua prima, chamada Isabel, ela está grávida, já é o 6º mês, está esperando, lembra, ela é muito velha, era estéril, enfim, ela vai ter filho. Por quê? Ele fala para ela, nada é impossível para Deus. Então Maria, ela diz o seguinte, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se a mim segundo a tua palavra. Então, Maria, animada, tentando entender essas coisas, ela foi apressadamente correndo para as montanhas, uma cidade de Judá, para a casa de Zacarias e Isabel. Lembra, Isabel era a prima dela. E quando ela entra ali para cumprimentar a prima dela, que estava grávida com João, cheio do Espírito Santo, João salta no ventre com alegria e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Imagina ela, assim, um bebê fazendo isso e reconhecendo. Isso não é normal, do jeito que ele pulou, né? E olha o que ela falou, essa mulher, essa Isabela falou, bendita és tu, conversando com a Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provenha isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Isabel reconheceu a profecia, esse que vai nascer, que é mais novo que eu, será o meu Senhor. Não é interessante, ela não enfatizou quem é Maria, ela enfatizou quem Jesus é dentro de Maria. Ela disse, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E daí, Maria, essa jovem, grávida pelo Espírito Santo, começa a louvar a Deus. E ela fala, a minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada,
porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é seu nome. E ao falar mais, ela fala, esse vai nascer, vai vencer os nossos inimigos, ele vai cumprir as profecias dos profetas antigos. E ela termina. Maria ficou com ela por mais 3 meses, ou quase até o dia do parto de João por Isabel, uns 3 meses. E daí Maria volta para a casa dela. Isabel dá à luz João. Os vizinhos e os parentes estavam assistindo a cena, né? E no 8º dia, que era o dia de circuncidar, eles falaram, então, esse nasceu e o pai dele é Zacarias, então vamos chamar ele de Zacarias. E Isabel, ela falou, não, o nome dele vai ser João. Eles falam, mas João? Como assim João? Não faz sentido, não tem ninguém da família que tem esse nome. Então, eles fizeram sinais com as mãos, acenando para Zacarias. O que você acha disso? Ela quer usar o nome de João, isso não faz sentido, que estranho, né? Então ele falou, passa para mim uma tábua e eu vou escrever. Ele falou, o nome dele será João. E quando ele falou isso, escreveu isso, na verdade, Deus liberou a língua dele, ele começou a louvar a Deus. Então as pessoas falaram, quem será, pois, este menino? E daí, cheio do Espírito Santo, Zacarias, que passou 9 meses sem falar, ele começa a louvar a Deus, e tem uma coisa escrita na palavra de Deus, como esse ia ser o profeta antes do Messias, que nós sabemos é Jesus Cristo, cumprindo a profecia no fim do Velho Testamento, no livro de Malaquias. Uma das profecias é Isaías 7,14. Gostaria de ler aqui, diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Um nome profetizado por Jesus. Esse nome tem muito significado. O povo esperava o dia da chegada desse Messias. E hoje à noite, 2 homens vão cantar para nós a música Ó Vem Emanuel.
Nós, hoje em dia, já ouvimos tanto a história de Jesus, que quando falamos que Jesus nasceu de uma virgem, sim, claro, eu já sei, pastor, né? Mas imagina José, que estava esperando o dia de casar com ela, né? E ela, a barriga estava crescendo e ele, peraí. E olha, não era como qualquer cultura, era uma cultura extremamente pura e rígida na questão de coisas assim. Então, ele estava pensando, o que eu vou fazer? Naquela época, segundo a lei judaica, a mulher que comete adultério é para ser apedrejada, morta, por causa disso. Mas ele amava ela, ele não queria acreditar, mas e agora, né? Então, ele queria deixá-la secretamente, né? Tipo, de uma forma para não escandalizar a família, para não machucar a ela. Mas Deus, amando José e amando Maria, e claro, o filho dele, veio em sonho, o primeiro sonho de 4 que Deus deu para José. E José, esse descendente de Davi, ouviu essas palavras: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E você vai dar nome para ele, o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele falou, e isso vai cumprir a profecia, que esse Messias vai ser chamado Emanuel. Emanuel é um nome interessante, porque quer dizer Deus conosco. Imagina quando ele nasceu, Maria segurando, olhando o rosto de um bebezinho, mas é a encarnação de Deus mesmo. E é isso que aconteceu. Agora, José, ele despertou do sono e ele fez como o anjo tinha mandado e ele recebeu a Maria. Agora, naquela época, Roma estava no controle de tudo. Então, Roma falou, todo mundo tem que voltar para a cidade onde você nasceu, queremos contar o número de pessoas. Então, eles falaram para pessoas como, por exemplo, José e Maria, José, você nasceu em Belém, você está em Nazaré, você tem que voltar para Belém, que quer dizer casa de pão. Então, ela, grávida, com José, indo para Belém. Normalmente você vê nas imagens, nas pinturas, Maria no burrinho, né, no jumento, e José andando. Muitas pessoas falam que na verdade era José em cima do jumento, né? Eu não sei, eu acho que ele amava muito ela estava grávida, mas a cultura era bem diferente naquela época. Mas de qualquer forma, o homem chamado Públio Sulpício Quirino era o presidente da Síria. Ele falou, tem que voltar para se alistar. Então eles voltaram para Belém. E Maria estava bem grávida. Não havia lugar na estalagem, então eles precisaram ir para um lugar para animais. E tinha um lugar para comer comida, não era de madeira, era de pedra. Então os bois, as ovelhas comiam dentro desse negócio. Eles não tinham lugar nenhum para ir. Então ali ela deu à luz Jesus, nosso Senhor e Salvador. E colocou ele envolto em panos nesse lugar chamado a manjedoura. Imagina esse momento tão humilde, um casal tão pobre, e na presença deles, todo o cumprimento das profecias, o Filho de Deus nascido nesse lugar, nessa manjedoura. E agora, nós vamos cantar com a irmã Rúbia, a Noite de Paz, se vocês puderem achar nos seus cenários. Pode chegar aqui, Rúbia. E nós vamos cantar 131, Noite de Paz, com a Rúbia, que está aprendendo o piano agora. Eu estou bem feliz com isso. Vamos lá, vamos cantar. Noite de paz,
noite de amor. Muito bem. Esse rapaz, esse menino que nasceu, a gente vê uma criança inocente e tudo, e ele era exatamente isso. Mas as profecias falaram que também ele ia ser um rei. Agora, alguém fala, mas ele não se tornou rei, ele foi crucificado. Eu sei, e a Bíblia deixa bem claro que isso aconteceu. Ele vai voltar um dia para reinar. A Bíblia profetiza isso também. Mas pensando sobre o nascimento dele, há uma música chamada O Natal do Grande Rei. Irmã Paula, minha esposa e as crianças vão cantar essa música.
Muito bem. É interessante, quando Jesus nasceu nesse lugar humilde, não foi anunciado para César, o rei de Roma, nem para esse presidente da Síria ou Herodes, outras pessoas. Não. Na verdade, Deus queria escolher um grupo bem humilde e desprezado, pastores de ovelhas. E o anjo do Senhor apareceu para eles à noite com o resplendor da glória de Deus e disse: não temais, porque isso aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora você pode imaginar o temor que eles tinham, né, ao ver anjos pela primeira vez. Tudo por causa de Jesus. O anjo falou: e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Ou seja, ele não vai ter uma coroa, ele não vai ter toda a realeza, vai ser a situação mais humilde possível. Não havia nem lugar para ele na estalagem. Você vai ter que achar ele nesse lugar. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Então imagina a cena tão humilde, com os pastores vendo esses anjos, Maria, José e Jesus perto ou ele dentro da manjedoura. E com essa ideia nas nossas mentes, nós vamos ouvir agora Maria e outras crianças aqui hoje à noite cantando no humilde presépio. Muito bem, muito bem. Então os pastores, ouvindo essa palavra dos anjos, eles foram para ver o que aconteceu, né? Eles falaram: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles foram apressadamente para o lugar da manjedoura e acharam Maria e José e o menino Jesus deitado na manjedoura. E eles vendo isso, eles queriam falar para todo mundo. Agora, a gente sabe, quando uma pessoa mais desprezada fala tudo, as pessoas ficam meio assim: será que aconteceu mesmo? Mas é o que aconteceu. Eles anunciaram para todo mundo. E Maria, ela ouvindo o que eles falaram e vendo Jesus nascido e lembrando de Gabriel e a palavra dele para ela, a Bíblia diz que Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E agora os homens vão cantar: que Deus vos dê, senhores.
O escritor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele falou como era incrível que Deus ia visitar a humanidade, né? Ele visitando nós que somos menos que os anjos, né? Em glória e esplendor. E ele veio para ser como nós, para morrer por nós. Quando o escritor de Hebreus falou isso, ele pegou um salmo do Velho Testamento que falava sobre essa ideia. É Salmo 8. E nesse momento, o irmão Rafael vai chegar aqui e vai falar de cor, Salmo 8. Preste atenção nessa mensagem. Salmo 8. Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suplicaste força para calar o inimigo vingativo. Quando vejo os céus, obras de teus dedos, lua e estrelas que tu preparastes. Ó qual o homem mortal para que te lembre deles, ó qual o filho do homem para que o visite. Portanto, pouco menor fizeste os anjos, de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio das obras de tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Todas as aves e peixes, assim como todos os animais que passam pelas veredas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome sobre toda a terra. Amém. Eu falei para o Rafael, você vai memorizar essa passagem inteira. E logo ele memorizou, me deixou tão feliz. Amém. Nós sabemos que no 8º dia, Jesus precisou ser circuncidado. Naquele dia, eles deram o nome para ele de Jesus. Daí, segundo a lei de Israel, naquela época, era para Maria passar 40 dias de purificação e depois levar uma oferta no templo. Então José, com Maria e Jesus foram para o templo para cumprir isso. Eles eram pobres, então eles não ofereceram uma ovelha ou um boi. Eles ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos, ou seja, algo bem barato na época, porque eles não tinham condições. Enquanto eles estavam lá, havia um senhor lá que era um homem de Deus. Ele estava esperando pelas profecias a vinda do Messias. E a Bíblia diz que esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E Deus tinha revelado para ele: você não vai morrer antes de ver essa profecia cumprida. Então, um dia, ele foi pelo Espírito Santo para o templo, bem no dia que Jesus chegou como um bebezinho com Maria e José. Ele tomou Jesus nos braços dele, ele louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos virem a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E daí José e sua mãe, ouvindo isso, se maravilharam, pensando: o que é isso? Quem é esse homem? Por que ele está falando isso sobre o nosso filho? Claro, eu acho que a Maria estava ligando as coisas pensando sobre isso, mas bem nesse mesmo momento, chegou na verdade, Simeão falou outra coisa que eu quero falar para vocês. Ele falou para Maria: esse homem, esse rapaz que vai crescer ser um homem, ele vai ser transformador.
ele vai levantar certas pessoas, outras pessoas vão ser baixadas e você vai sofrer. Ele fala, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão estava dizendo para ela não entendeu. Um dia você vai ver o teu filho Jesus crucificado como qualquer criminoso, ele não fazendo nada de errado. Isso vai doer muito para você, mas é necessário para mostrar o pecado do ser humano que é capaz de não receber Jesus, mas crucificá-lo. Jesus veio para o próprio povo dele e o povo matou ele. Durante essa conversa estava ali uma profetisa chamada Ana. Ana, ela casou com um homem quando ela era virgem e passou 7 anos casada com esse homem e ele faleceu. E ela chegou a ter 84 anos de idade sem casar novamente. E ela passava bastante tempo servindo a Deus no templo, com jejuns e orações, buscando a Deus. E ela estava também esperando a vinda de Jesus, o Messias. E quando ela ouviu as palavras de Simeão, ela ficou alegre e começou a falar para todo mundo, né? Esse Messias é engraçado, porque quando você vê uma mulher de 84 anos de idade falando para todo mundo algo, as pessoas ficam novamente, será que aconteceu mesmo? Né? Mas Deus queria usar as pessoas mais desprezadas para anunciar. Porque a verdade é, muita pessoa rica e famosa rejeita Jesus, porque já tem tudo o que quer na vida. Então Jesus se manifestou para Maria e José e os pastores e Simeão e Ana, essas pessoas, esse que é realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador. Passando uns 2 anos, Jesus estava com José e Maria e chegaram algumas pessoas chamadas magos. Agora, a gente não entende muito bem quem é esse grupo, mas eles vieram do Oriente sabendo de uma estrela que ia anunciar o nascimento do Messias. Eu adivinho que eles tinham escrituras escritas por pessoas como Daniel, que estava lá anos e anos atrás, e eles ligaram essas coisas com o que está escrito na nossa Bíblia e vendo as estrelas, eles falaram, ele nasceu! Agora, muita pessoa acha que eram 3 homens. Na verdade, eram 3 presentes. Mas a gente não sabe quantos magos viajaram. Mas eles viajaram do outro lado do deserto, no Oriente, Pérsia da época, hoje Irã. Eles vieram de lá e chegaram na cidade de Jerusalém primeiro. Eles foram para Herodes e conversaram com ele. Eles falaram, olha, o rei dos judeus nasceu. Agora, Herodes era o rei. Então ele falou, o quê? Peraí, quem? E ele queria conferir. Então Herodes, ele foi para os escribas dos judeus. Ele falou, explique isso para mim. Um rei que nasceu para eles, profetizado, esse povo rico que veio do Oriente, falando que ele nasceu. E o escriba, ele falou, não, na verdade, a Bíblia fala isso. Fala, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum essa menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Que é muito interessante, porque naquela época, Belém era uma cidadezinha. Talvez tinha, eles falam, 20 ou 30 crianças ou bebês naquela época, uma cidade bem pequena. E a profecia é, você acha que você é pequena, mas você não é uma cidade pequena, porque Messias vai chegar de vocês. E é isso que aconteceu. Então, Herodes, ele chamou secretamente os magos depois de saber dessa profecia. E, para enganar os magos, ele falou, ok, ele chegou, vai lá, você pode adorar ele, tu descobre onde ele está e volta para mim, porque eu quero adorar ele também, tá beleza? Tá combinado? Então eles foram achar, não, tá beleza, Herodes era a favor disso, vamos achar ele em Belém. Então eles partiram e foram para, a Bíblia diz, o menino, porque ele não era mais bebê, ele era um rapaz de uns 2 anos, algo assim. E quando esses reis, esses magos, esses homens bem interessantes chegaram,
Imagina, Maria, José e o bebê, esses homens do Oriente chegando, provavelmente com roupa elegante, de realeza do Oriente, eles se prostraram diante de Jesus, adorando a Ele e apresentando para Ele os 3 presentes, né? O ouro, o incenso e a mirra. Depois, sendo por divina revelação avisados, esses magos, num sonho, foram avisados, eles foram para outro caminho, por meio de outro caminho, porque Deus falou, Herodes não é tão legal, ele quer matar Jesus, então vai para outro lugar. Agora, eu não sei o que cada um aqui entende sobre Jesus, ele era realmente o cumprimento de muita profecia, esses magos entenderam muito, eles tinham uma compreensão tão profunda, e eu pedi para a irmã Laila fazer um poema sobre quem Jesus é, vendo ele no Natal. Então vou chamar ela para frente agora para ler esse poema para nós e vamos prestar atenção na letra desse poema. Quando ele nasceu, o perfeito cordeiro, tão quieto e bondoso, causou choro a quem viu. Tão belo, que Deus mandou sem mácula aos braços do mundo em amargura. Desde menino, ensinou sobre a fé que ninguém lhe contou. Habitava dentro dele, tão natural como o pulsar de seu coração, como o botão feito para florescer, e era ação de sua própria encarnação. Ele era o Deus vivo, pisando entre os homens, a luz em meio às trevas. Ensinou, deixando a todos um pouco de si. Entregou o Espírito Santo que limpa cada coração que nele crê. Cada mente amargurada, cada ser já rejeitado, cada transgressor que na terra já pisou. A todos ele amou, mas nem todos o acreditou. Lá na cruz, açoitado pelo pecador, derramou cada gota de seu santo sangue. Com suas mãos pregadas, se entregou e em clamor nos deixou. Mas em 3 dias, apenas 3 dias, o sacrifício perfeito levou 3 dias para ressurgir. 3 dias para provar a quem duvidou. 3 dias para provar a quem acreditou que ele voltou e ele vive. Vive mais que os vivos e está além dos mortos. Então, no Natal, toda glória e todo brilho é para ele e por causa dele. E ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem feito, Laila. Vocês sabem que a Bíblia diz que Jesus, ou o Messias, ia sair da cidade de Belém, mas as profecias também falam que ele ia chegar do Egito. Como? Deus deu outro sonho para José e falou: agora Herodes quer matar Jesus, então vocês têm que fugir, vocês vão sair da terra prometida por um tempo e vocês vão para o Egito, cumprindo essa profecia. Então ele se levantou, levou Maria, levou Jesus, eles foram para lá e isso cumpriu essa profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz: do Egito chamei o meu filho. Agora, Herodes, ele ficou extremamente bravo, sabendo, olha, ele me iludiu, ele não está mais aqui, então eu vou matar todas as crianças em Belém, né? Pelo menos de 2 anos para baixo. E isso cumpriu outra profecia. Aparentemente, ele realmente fez isso, entrou na cidade de Belém, tinha talvez no máximo 20 a 30 crianças, assim, da idade de Jesus, e matou todos, que cumpriu outra profecia. Em Jeremias diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Daí Deus deu um terceiro sonho para José e disse: olha, Herodes morreu,
e você pode voltar para a terra prometida e levar Maria e levar o filho dela, Jesus, para a terra. Então ele se levantou. Só que quando ele chegou, ele ficou sabendo que um parente de Herodes, o filho dele, Arquelau, ele era o rei. Ele falou, tá complicado isso, eu não quero ficar aqui. E ele recebeu um quarto sonho, e Deus falou, você não tem que ir para Belém, você pode ir para outro lugar. Ele acabou indo de volta para Nazaré. E daí Jesus foi de Nazaré e de Belém e do Egito, todos esses 3 lugares, e do céu, segundo todas as profecias. E o paradoxo faz sentido quando você entende toda a história diante de todas as profecias. E Jesus foi então chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Agora, a Bíblia diz que lá ele foi criado. O pai dele, que não era o pai dele, né? José, ele era um carpinteiro. Jesus com ele aprendendo. E nosso coral agora vai falar, ou cantar, desculpa, sobre isso. Uma música chamada Quando Cristo Nasceu. Foi o nosso alvo hoje à noite ligar o Natal com o que aconteceu no passado,
nas profecias e também com o futuro de Jesus naquela época, quando ele foi crucificado. Cada Natal você vai ver um presépio em algum lugar, né? Que tem Jesus com Maria e José, os pastores, e se está cronologicamente errado, vai ter os magos juntos com eles, né? Mas o Natal não é somente isso. Eu gosto de árvores natalinas e essas luzes natalinas, eu gosto de receber presentes, inclusive se quiser me dar um presente, né? Eu gosto, quem não gosta? É lindo, é bom. Eu gosto de passar tempo com a família, nossa família tem várias tradições e cada ano decoramos a casa. Minha esposa faz trufas de chocolate, de menta e bolachas, e a gente tem uma comida bem boa na véspera do Natal, uma janta, talvez pode chamar de uma ceia, mas um momento muito especial para a família. E gostamos de passar tempo juntos, sei lá, brincando, especialmente no dia do Natal, todo mundo de pijamas em casa, sabe? Depois de abrir os presentes. Para nós é legal, é bonito, é família. Mas o Natal não é isso. O Natal é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E se não tivesse o nascimento dele, não teríamos como ter ele como Salvador, porque ele precisou nascer como homem para poder morrer como homem. E através da morte dele, ele pagou, eu acho que todo mundo sabe, ele pagou a dívida dos nossos pecados. Lembra que a Bíblia diz aí em Mateus 1:21, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Sabe, eu não quero ir para o inferno, vocês não querem ir para o inferno, mas o nosso pior inimigo não é o inferno, é o nosso próprio pecado. É o nosso pecado que nos condena. Mas Jesus, com todo o amor de Deus, veio, nasceu de uma virgem, foi colocado naquela manjedoura e viveu uma vida sem pecar, nunca errou nenhuma vez. E ao invés de ser recebido pelo povo dele, ele foi rejeitado. Hoje em dia um pastor pode pregar contra algum pecado e o povo rejeita ele. Mas pelo menos o povo não crucifica o pastor, né? Talvez em casa fala algumas coisas, né? Mas não crucifica ele no culto. Jesus, porém, foi muito diferente. As pessoas falavam mal dele, ele nunca machucou ninguém, nunca abusou ninguém, nunca xingou ninguém. Ele falou para ajudar o povo a entender a Deus, conhecer a verdade e ser salvo. E mesmo na cruz, indo para a cruz, quando as pessoas estavam cuspindo e rejeitando ele, ele pediu para o Pai perdoar o povo. Esse mesmo Jesus, pensando, se eu morrer por esse povo sem pecado, eu vou ser um sacrifício suficiente. Eu vou poder pagar a dívida, porque eu não vou ter dívida. O salário do pecado é a morte, e se eu morrer pelo povo, o povo pode ser salvo. E a Bíblia deixa bem claro. Para ser salvo, Deus não vai torcer seu braço, o meu braço, Ele não vai brigar com a gente, Ele não vai dar um soco na nossa cara e falar, me receba agora. Não, a responsabilidade é nossa. Se você quiser ser salvo dos seus pecados, você mesmo precisa receber o Salvador. Preste atenção, você não precisa se salvar por meio dos 10 mandamentos ou outra coisa. A salvação vem unicamente, somente por meio de Jesus Cristo. Amém. Ele é o Salvador. Ele que morreu por nós. Deus recebeu esse pagamento na cruz por meio do sangue de Jesus, porque a gente tem o comprovante. Jesus ressuscitou. Deus falou, eu aceito. O salário do pecado é morte, ele morreu. E Jesus ressuscitou. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, você pode receber ele hoje à noite. Eu sei, hoje à noite é a cantata, é linda, é coisa especial, é um evento, é algo para fazer durante o fim de semana, eu sei. Mas por que uma igreja dessa vai fazer um negócio desse? Passando, esse grupo aqui, passando meses ensaiando essas músicas e essas apresentações, porque a gente queria ser uma bênção, uma luz. Eu falei para o coral, vocês não estão simplesmente cantando algumas músicas, vocês estão contando a história do nascimento de Jesus. Vocês estão pregando essa verdade. E nós ouvimos a verdade. E a nossa responsabilidade é deixar essa verdade entrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas.
Se você já é salvo, louva a Deus pelo seu Salvador que nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu por você e ressuscitou. E se você não é salvo, receba Jesus. Se quiser ajuda, eu ajudo. Pode vir para mim e falar: pastor, eu quero Jesus como meu Salvador. Lembra, por favor, todos nós, segundo os cálculos, quando Jesus veio a primeira vez, ele cumpriu 456 profecias. E a mesma Bíblia profetiza que ele vai voltar. Se ele conseguiu cumprir todas essas profecias a primeira vez, ele vai conseguir cumprir todas as outras profecias quando ele vier a segunda vez. A primeira vez ele veio como cordeiro. A Bíblia diz que a segunda vez ele vai vir como leão. A primeira vez ele veio para ser crucificado. A segunda vez ele vai vir com uma espada para julgar e reinar. Sabe o que é nossa responsabilidade? Receber ele agora. Agora. Não é brincadeira. Quando é que Jesus vai voltar no arrebatamento? Amanhã? Hoje? Ano que vem? A Bíblia diz: ninguém sabe, mas ele vai chegar. E todo mundo deve estar preparado. Vamos abaixar nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos. Nós vamos orar. E eu falo sinceramente, não pela emoção, mas pela verdade. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, hoje à noite você pode resolver isso. Se você tem fé, o Espírito Santo está falando contigo, e você fala: não, eu preciso de Jesus mesmo, eu quero ser salvo. Olha, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário crer, e você pode demonstrar essa fé por invocar o nome dele. Invocar, ou seja, chamar: Jesus, por favor, nesse momento. Você não precisa nem esperar uma oração minha ou uma palavra comigo. Nesse momento, você pode, aí na sua cadeira, você pode pedir a salvação pela fé, porque é necessário ter fé. E você fala: Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei, eu sou digno de morrer pelo meu pecado, mas eu acredito em Jesus, teu Filho, seja meu Salvador. Hoje à noite me salve, eu creio em Ti. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo. Se você chegou aqui não sabendo se você é salvo ou não, se você receber Ele pela fé, quando você sair das portas desse prédio, você pode ter toda a certeza: Deus cumpriu as promessas e você foi salvo, porque você recebeu Ele aqui nesse culto. Eu não posso te salvar, mas Ele pode e Ele quer, e você pode receber a Ele. Se você é salvo, louva a Deus durante esse mês, agradeça a Deus que Deus decidiu se humilhar e chegar como homem para nos salvar, a encarnação. Se você precisar orar, você pode orar aí na sua cadeira, e eu vou orar aqui para encerrar essa parte hoje à noite da nossa cantata. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com o coral e todos que apresentaram algo hoje à noite. Foi uma bênção para mim ver o progresso desse grupo, e uma bênção ter esse grupo que chegou hoje à noite, visitantes e pessoas da nossa igreja. Eu peço que o Senhor use o evangelho que foi pregado e use tudo que foi cantado, todas as apresentações, para mexer conosco, mostrar para nós que a vida não é somente conseguir um melhor emprego, ou ter um namorado, ou conseguir algum bem material. Tudo isso passa, mas o Senhor é eterno, o céu é eterno, o inferno é eterno também, e nós precisamos do Salvador. Pai, nos ajude a compreender essa grande verdade importantíssima, e opere em cada coração. Salve quem não conhece Jesus, transforme vidas, Pai, e use tudo isso para a Tua glória e honra, em nome de Jesus Cristo. Amém.